Capítulo 12. A Montanha da Canela. Bondade, o julgamento do amor. O rei levou graça e glória à Montanha da Canela, a sexta da cadeia de montanhas das especiarias, e onde cresciam as árvores da bondade, muito belas e majestosas. Suas folhas escuras e brilhantes formavam um lindo pano de fundo para as flores brancas como a neve, pois era o tempo da floração. O interior da casca de árvore era muito aromático e de uma esplêndida cor marrom dourado. Na estação certa, os moradores dos lugares altos retiravam a casca, da qual obtinham a especiaria da bondade e gostavam de guardá-la na roupa. Essa especiaria não só exalava um aroma doce e refrescante, que distinguia os servos do rei que viviam nos lugares altos dos moradores do vale, como também tinha excepcionais propriedades de cura. O bosque de árvore de canela cobria a encosta da montanha. Graça e Glória e o rei, tão logo encontraram no bosque, ficaram protegidos da luz ofuscante e do calor do ensolarado dia de verão. A montanha da canela, a exemplo das outras, também era frequentada por bandos de pássaros de muita espécie, e o gorjeio melodioso deles ecoava por toda a clareira. Graça e Glória deliciava-se em ouvir mais claramente o gorjeio dos passarinhos, os quais também escutava em sua jornada aos lugares altos, em meio à sombra das árvores, na parte mais baixa da encosta. Ali em cima, bandos de árvores cantavam juntos e emitiam um delicioso trinado ao fim de cada verso. Ele venceu! Uhul! Ele venceu! Uhul! Ela sentou-se ao lado do rei, à sombra de uma das árvores que ficava à beira de uma pequena clareira, por meio da qual contemplavam a composição formada pelas montanhas do outro lado do vale. O sol brilhava sobre os picos cobertos de neve, brilhantes, que vestiam os lugares altos com trajes nupciais. Então, de algum lugar logo abaixo deles, inúmeras vozes começaram a cantar. A bondade é algo adorável. É o vestido de noiva do amor, o traje nupcial do nosso rei, e de impecável justiça. E os que seguem a lei real refletem o lírio branco imaculado. Ó felizes e santos, todos os dias o cálice deles transborda. A mesa do amor se estende para eles, e eles, como convidados de Deus, festejam com ele. O semblante alegre de todos ali resplandece da êxtase, com a alegria que provém dele e o ser um com ele. A bondade é a harmonia perfeita, a forma imaculada da graça, o espelho dourado em que vemos o reflexo do amor. A bondade é o erro transformado e corrigido, a treva tragada pela luz. Quando a canção terminou, os passarinhos irromperam mais uma vez em jubilosos e breves trinados que pareciam risos de alegria. Graça e Glória, enquanto escutava o cântico, começou a lembrar de forma muito intensa os momentos que passara na companhia do rei, no lugar da unção, antes de ir para a sepultura sobre as montanhas e para o altar do sacrifício. Voltando-se para o rei, contemplou com expressão de gratidão e de deslumbramento o semblante dele, lembrando-se da forma peculiar em que a conduzira ao longo do caminho, que muitas vezes parecera desconcertante e difícil de seguir. O rei também olhou para ela e, como se respondesse ao olhar de muda admiração expresso no rosto dela, disse: Você achou o caminho muito difícil, Graça e Glória. Você achou muito difícil? Acho estranho que eu, depois de tratá-la de forma tão carinhosa e amorosa, durante todo o caminho, a conduzisse para uma vereda tão sinistra e amarga? Ela não respondeu, apenas repousou sua mão sobre a mão dele e anuiu com a cabeça. O que você disse a si mesma quando o caminho a conduziu ao riacho de Mara? Disse a mim mesma, o amor dele planejou este caminho para mim. Confio nele e o seguirei aonde quer que ele me conduza. Sim, disse o rei com voz forte e alegre. Sempre é seguro confiar no que o amor planeja. E todos os que amo podem entoar com total certeza. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso funciona mesmo quando as circunstâncias da vida parecem indicar o contrário, pois o amor
é o juiz que sabe muito bem qual a próxima experiência que suas criaturas precisam conhecer a fim de vivenciar de forma plena o amor e a bondade dele. Isso funciona para os que o seguem e também para os que ainda fogem dele, pois é ele, o médico supremo, quem prescreve conforme a necessidade e a condição de toda a alma que sofre com a doença do pecado ou que convalesce dela. Na verdade, todos os julgamentos do amor são prescrições sábias que visam a cura de suas criaturas. As prescrições são estas: a bondade do amor, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. O bosque de caneleiras silenciou enquanto o rei falava. Nem um sopro de vento se agitava entre os ramos, nem uma folha se movia. A árvore sob a qual estavam assentados permanecia silenciosa como as outras. Uma longa tira da casca da árvore fora tirada por alguém, revelando uma ferida aberta, por meio da qual o interior, cor de sangue, exalava um aroma tão doce e intenso no cálido ar de verão que Graça e Glória teve a impressão de inspirar o elixir da vida. Isso despertou em seu coração um grande desejo de que sua vida também produzisse a verdadeira especiaria da bondade, e que ela, como as árvores à sua volta, pudesse ser perfeita, mesmo que para isso tivesse de sofrer como o rei do amor ao lado de quem estava sentada, que aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O rei, como se respondesse à oração dela e ao aperto que ela sentiu no coração ao pensar no que representaria ter sua oração atendida, entoou este cântico. O amor é o juiz que conforta teu coração contraído. Tu és feitura dele, e perfeito deve ser. Ele sabe todas as lições que deves aprender. Por quanto tempo a chama deve queimar. Ele não julga os atos exteriores, o fracasso nem o pecado. Cada resposta secreta do seu coração, cada débil tentativa de vencer, ele pesa tudo isso sem esquecer a menor tentação que sofreste. Ele conhece tuas máculas e sabe como purificar o refúgio e não prolonga a agonia da tua cruz. O amor é o juiz e conhece a forma mais segura de te aperfeiçoar. Não podes perecer se tua vontade se volta para a luz. O amor sangra contigo em toda a sua culpa e espera te tornar perfeito. Amar quer dizer salvar o proscrito pelo pecado e cuidar dele, seja qual for o preço. Enquanto se levantavam, preparando-se para deixar a montanha, um bando de passarinhos esvoaçava na clareira à frente deles, cantando jubilosamente as notas de celebração da espécie deles. Ele venceu! Urrá! Ele venceu! Urrá!